Bom dia, meu nono ano. Tudo bom? Vamos lá? Todo mundo já acordou? Levanta aí, hein? Lava o rosto, escova os dentes, sai da cama, senão corre um sério risco de cochilar de novo, não é? Vê só, como eu falei na sexta-feira passada, e todo mundo já sabe, né? Foi prorrogado o decreto, significa que até o dia 13 continuamos da mesma forma, ou seja, só com aulas remotas, tá? Então vamos em frente. Começando com a aula de espanhol, nós vamos corrigir as atividades da aula passada. Nós ficamos da página 36 até a página 41. Os colegas que me enviaram eu coloquei na relação, como eu sempre faço, tá certo? Então hoje nós vamos começar com essa correção, tá? Pega teu livro de espanhol, abre na página 36. Eu vou fazer a correção e a gente segue a partir daí, daquele mesmo procedimento. Quem entregou, eu coloco na minha listagem e no final da aula eu coloco o nome daquelas pessoas que já enviaram, tá? Pega o livro de espanhol, abre na página 36, começou a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Então, vê só, nós começamos o capítulo 4, né? Ele fala Sin maíz no hay país, e é um texto sobre a utilização e comercialização, enfim, o que pode ser feito através do milho, né? Ele fala o que é e quantos tipos existem, né? Sobre esse texto, o exercício começava aqui, ó, na página 37. E ele diz assim, ó, complete a tabela a seguir com os dados extraídos do texto. Então, a gente tinha que tirar do próprio texto, tá? É o maíz, o milho, maíz, milho. Então, ele começa com as características. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Característica é um cereal. É uma característica, né? E segundo diz o texto, é considerado um alimento energético, né, que dá energia, cresce em diferentes climas, tá? Então eu tenho aí, ó, características retiradas do próprio texto. Não é verdade? Algumas aplicações, ou seja, eu posso fazer o que com o milho? Bom, o texto disse alimentos, bebidas, cosméticos. Ele é trabalhado também na indústria têxtil, ou seja, para a fabricação de tecido, né, de linhas, não é isso? Plásticos. Lembrando que tudo isso nós tínhamos que retirar medicamentos do texto, tá? Tudo isso retirados do texto. Produtos de beleza, ok? As aplicações que nós podemos fazer com o milho. Dados em números, ou seja, que dados do milho ele utilizou os números para dar a quantidade. Ó, o primeiro que ele falou foi assim, ó, consumido desde hace más de 1000 anos. Isso foi um dado que ele usou o número, não foi? Outro que ele disse no texto, ó, hay más
de 400 variedades. Foi outro dado que ele usou o número, não é? Ele disse assim, ó, posee mais de 4.000, oi, 999 não, 000, isso, 4.000 aplicaciones para o ser humano. Então, esses dados aqui, ó, tinha no texto que ele utilizou os números, ou seja, deu a quantidade. Ok? Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Na continuação, no cajón de palavras, ele mostra de novo el maíz, né? Ele faz aqui, ó, ele destrincha, né? O vocabulário, desde a raiz, ó, la raiz, até o que a gente chama de palhas, né? Las hojas, el talo, los granos ou las semillas, né? E até o que a gente chama de sabugo, né? La marzota. Aqui do cultivo, ele quer que você lembre dos verbos, ou seja, o verbo semear, em espanhol, sembrar, el crecimiento, e aí ó, um vocabulário, el espantapájaros, o nosso espantalho, né? La cosecha, aí vai para a página 38. Em la cocina, ou seja, o que é que a gente pode fazer? Ele fala dos tradicionais tacos, né? Comida típica mexicana, ou de tamales, que aqui seria a nossa pamonha, tá? Ele fala aqui também, ó, arepas, né? Espécie de cuscuz, né? E pastel de choclo no Chile. Seria como se fosse o nosso angu, né? Aquela comida de milho. No artesanato, tem as cestas, que eles chamam de canastra, muñeca, feita com a palha, né? Bonecas, sombreiro, chapéus e flores. E aí, utilizando esse vocabulário, você ia completar essas frases corretamente, utilizando só esse vocabulário. Então, vê se você completou certo. Ó. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Ele começa assim, ó. Los granos de maíz são suas semillas. Os grãos do milho são suas sementes. Com suas hojas podemos fazer peças de artesania, como por exemplo, uma canastra para adornar a mesa, canastra, que é a cesta, né? Para adornar a mesa, um sombrero para proteger a cabeça ou uma muñeca para as niñas. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Tá? Letra C. Para que los pájaros no dificulten el, claro, crecimiento de la planta, se puede confeccionar un espantapájaros. Espantapájaros, que é o nosso velho e bom espantalho. Letra D. Em México, he probado los... Ora, qual é a comida típica de lá? Tacos. Hechos com tortilla de maíz. Em Chile, los... Tá lá em cima, né? Isso. Tamales. Se llaman humitas, e em Brasil, pamonha.
Foi o que a gente já conversou, né? E para terminar, quando vou al cine, me gusta tomar, ó, o nome mais comum, no caso, a resposta certa seria pipoca, né? O nome mais comum para pipoca seria palomitas. Seria o nome mais comum, palomitas. Mas você pode também encontrar pipocas, tá? Como cabritas, pode ser, né? Por quê? Pelo fato de quando estoura o milho, ele pula, né? Então, dizem que as cabras pulam, mas enfim, né? Ou pochoclo, né? Que seria a mesma coisa, uma coisa que fica pulando, tá? Mas o mais comum que você vai achar em todo canto é esse nome aqui, ó, palomitas. Palomitas é o que mais vai traduzir como pipoca, ok? Bora lá para a página 39 agora, vamos lá. Na página 39, no enfoque gramatical, ele vai falar sobre os pronomes complemento de objeto direto, tá? Então, vê que tem assim, ó. Cariño, ponte el sombrero, que hace un calor que te mueres. Que no me voy a poner. E aí ele volta desse jeito aqui, ó. E a mulher responde, te lo he dicho. Tem uma mosca por aqui, né? Então, vê só. Para substituir um substantivo masculino ou uma ideia, eu posso usar lo no singular ou los no plural. Para substituir o feminino, o substantivo feminino, eu posso usar la ou las. Então, no exemplo, ele fala assim, ó, vê só. ¿Quién ha hecho las palomitas? Ou seja, quem fez as pipocas? Vê que ele disse assim, ó, las he hecho yo. Esse las aqui, ó, tá substituindo las palomitas, tá? Letra B. Has comprado el maíz? Você comprou o milho? No, lo voy a comprar por la tarde. Veja que esse lo tá substituindo el maíz, tá? E o exercício é assim, ó. Vê só. A gente tem que responder, como ele diz aí, ó. Responda as questões como no exemplo. Has visto a Dolores? Sí, la he visto. Esse la está substituindo a Dolores, tá? Nós vamos responder todas as frases na afirmativa, tá certo? Então, todas eu vou começar com sí. A pergunta é: has hecho tu trabajo? Tu trabajo tá no singular, tá? Trabajo masculino. Então, se... Deixa eu só subir aqui, ó. Singular masculino, tá? Então, se lo he hecho. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Legal. Letra B. Encontraste tus livros. Volta a dizer, tudo no afirmativa. Então, se tus livros. Plural. Livros, masculino. Aqui, ó. Plural, masculino. Então, si los encontré. Ok? Legal. Tu padre conoce a Estela. Estela é uma pessoa, né? Na afirmativa, si
Singular feminino. La conoce. Sí, la conoce. Legal? Boa. Letra D. Encontrou David las monedas, plural, feminino. Então, se las encontrou. Se las encontrou. Corrige o teu, tá? Deixa o teu livro todo prontinho para quando você precisar, tá tudo feito aí, ó. Vendió Juan el coche, o carro, né? Legal. Si lo vendió. Vendió. Si lo vendió. E para terminar, han resuelto ellos el problema, o problema. Si lo han resuelto. Simples desse jeito. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. A partir de agora, sem desculpas. Vamos para a página 40, tá? Vamos lá para a página 40. Vamos lá. Na página 40, ele já começa assim, ó. Que são os pronomes de objeto indireto, tá? Então, ele começa com esses complementos aqui, ó. O que a gente sempre tem que prestar atenção é no pronome original da frase, tá? Porque cada pronome vai ter o seu complemento indireto, certo? Então, a gente sempre vai ter essa caixa aqui, ó, como referência. Legal? E aí, o exemplo e o exercício estava aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Página 40, tá? Boa. Então, vamos lá. Vê só. Na letra A, ele diz assim, ó. Que le compraste de regalo, regalo é presente, a Maribel, que é uma pessoa, é uma mulher, Maribel. Vê, se eu estou falando que eu sempre tenho que ter como referência aqui, Maribel, eu estou falando de ella, né? E se eu estou falando de ella, eu vou usar o complemento le. Então, aqui, ó, deixa eu vir para cá. Então, aqui vai ser le compré um vestido negro. Agora aqui tá fácil, ó, porque ele já está falando o pronome, né? Que nos preparaste de merienda. O que você preparou para nós outros. Ora, se eu estou perguntando o que você preparou para nós outros, né? Então, nós outros, a mesma coisa, né? Nos preparei unos bocadilhos de jamón. Lembrando que jamón é o mesmo que presunto. Vas a pedir dinheiro a tus padres. Você vai pedir dinheiro aos seus pais, a eles, no les vou a pedir nada. Ele tá bem aqui, ó. Ellos, ellas e ustedes, les. Tá? Ok? Vê se você acertou. Legal. Te traigo algo del supermercado, ou seja, trago para tu, para você. Agora, veja que aqui, ó, eu estou perguntando se eu trago alguma coisa para você. E você vai responder. Então, se você vai responder na primeira pessoa. Então, se trae-me um paquete de galletas. Lembrando que galletas são bolachas, né? Legal. ¿Has explicado el juego a los niños, a ellos? Sí, ya les he
explicado. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Legal. Completando essa parte e terminando a nossa tarefa de casa, a gente fica aqui, ó, na página 41, com os pronomes personais de objeto direto e indireto. Então, presta atenção aqui no que ele diz, ó. Te entregaram las compras. No, se eu perguntei se entregaram a você, você vai dizer que não entregaram a mim, né? No me las compras. Las han entregado todavía. Os dieron el descuento. Os, vosotros. Se ele está perguntando vosotros, a gente vai responder nosotros. Si nos el descuento lo dieron ayer. Ayer, ontem. Então, aqui, ó, a quem ou a que se refere, aí tem o objeto indireto e o objeto direto, tá? Legal. Vê que a única coisa que vai mudar, ó, do objeto direto a objeto indireto é quando eu estou trabalhando com a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural. O restante, ó, vai ser igual, ó. Tá vendo aqui? Seja objeto direto ou indireto, tá? Joia. Aqui na parte da observação, ele diz assim, ó. Quando os objetos direto e indireto da terceira pessoa estão juntos, tá? Lê ou leis mais o lo, lê ou leis mais o lá, que é isso daqui, ó, tá? Lê, leis ou, né, com los ou leis com las, ele transforma nisso daqui, ó. Le preparaste la cena a Manuel? Sí, se la preparei, tá? Porque senão ele fica ruim de ouvir, ó. Se fosse dessa mesma forma aqui, ó. Se le la preparei. Fica feio, é o que a gente chama em português de cacófago, que é aquela tipo de palavra que fica horrível de ouvir. A mesma coisa em espanhol. Por isso que ele muda aqui, tá certo? Mas já o exercício que ele faz é diferente, ó. O exercício que ele faz, ele quer saber o seguinte: indique a quem ou a que se refere cada pronome. Então, ele fala a frase e diz como mudou. E aí ele quer saber, cada pronome, ele está se referindo a quem. Então, vê se você acertou, ó. A primeira frase diz assim: vou a enviar la postal a Marta. E ele diz, se la voy a enviar. Ele quer saber essa partícula se, né? Esse pronome se, ele está substituindo quem? Claro, a Marta. E é claro que o lá só pode ser la postal. Simples assim. Quem fez, corrige, hein? Legal. Bora a letra B aqui, ó. A letra B ele fala: siempre entregou el dinero al chico. Chico, a criança, né? Siempre se lo entregou. Esse se de novo, ele está se referindo a quem? Isso, al chico, a criança. E o lo? Claro, el dinero, o dinheiro. Quem fez, corrige. Vamos aqui em cima para a letra C. A letra C ele diz assim, ó. Los camareros, garçom, né?
Los camareros ofrecen las bebidas a los invitados. Los camareros se las ofrecem. Ora, esse se tá ligado a quem? Isso, a los invitados. Joia. E o las? É o que eles estão oferecendo, né? Que são o quê? Las bebidas. Boa. Joia. Posso ir para a letra D? Legal. Los estudiantes entregan los exámenes al profesor. Los estudiantes se los entregan. Esse se está correspondendo al professor. Oi, deixa eu ajeitar aqui. Professor, legal, al professor. E o los, claro, los exámenes. Exámenes. Ok? Se você atentou, todo esse C aqui, ó, vê só, estava ligado sempre a uma pessoa, não é? E o lo, o los, o lá ou las sempre estava ligado ao objeto, a uma coisa. Ligaram a isso? Muito bem. Então, gente, essa foi a correção da página 41, tá? Ó, página 41, página 40, página 39, página 38 e página 37. Manda para mim agora, certo? Você coloca páginas corrigidas para que eu comece a fazer a nossa listagem. E aí eu vou para a nossa atividade de hoje. Vamos lá. A nossa atividade de hoje nós vamos começar na página 42, que é essa daqui, ó, que fala sobre a posição dos pronomes, ainda falando de pronomes complementos, tá certo? Isso levando em consideração os verbos conjugados no modo indicativo ou subjuntivo. Então, aqui ele fala do pronome mais o verbo, tá? Aqui, no segundo tópico, pronome, objeto indireto, pronome, objeto direto, mais o verbo. Gente, sempre prestem atenção no exemplo que ele está dando, porque ele sempre vai trabalhar junto com o exemplo, tá? Na continuação ele fala infinitivo, gerúndio ou modo imperativo afirmativo, lembrando que o imperativo é sempre quando você está dando uma ordem, né? Eu sempre vou ter primeiro o verbo e depois os pronomes, tá? Então ele está dando aqui, ó, o exemplo do infinitivo, o exemplo do gerúndio e do imperativo afirmativo, tá? Legal. Ele quer que você tenha atenção no seguinte, ó. Quando existe um verbo auxiliar mais um verbo no gerúndio ou infinitivo, você pode colocar antes do primeiro verbo ou depois do segundo verbo, mas nunca no meio, ou seja, entre os dois verbos. Por exemplo, ele está usando o verbo quiero, verbo querer, e o verbo quedar, que é o verbo ficar, tá? Veja que o primeiro verbo, que é o verbo querer, ele é um verbo auxiliar, e o segundo verbo, que é o verbo quedar, ele está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado. Então, ele está dizendo que você pode colocar o pronome ou antes do primeiro verbo, me quiero quedar aqui, ou depois do segundo verbo, tá? Quiero quedarme aqui. Você pode fazer dessas duas formas. Nunca colocar o pronome aqui, ó.
quero me quedar aqui. Não, no meio dos dois, nunca. Tá? Quando os pronomes vão depois do verbo, vão unidos, ou seja, vão junto ao verbo, tá? Ou seja, não tem esse espaço aqui entre um e outro. Ele fica junto, como se fosse uma palavra só, como tá aqui, ó. Ok? Legal? Muito bem. Então, pensando nisso, nós temos esse exercício aqui, ó. Reescreva as frases substituindo os objetos de acordo com cada caso. Atenção à forma correta. Na letra A diz, no voy a contar la leyenda a ti. No voy a contar a leyenda a ti. Vê que eu tenho um verbo auxiliar e o outro verbo no infinitivo. Tá certo? Então, essa primeira aqui, ó, você pode fazer da seguinte forma. Ou você pode botar no voy a contártela, ou seja, colocando o pronome no final de tudo e tudo junto. Ou você pode dizer assim, ó, no te la voy a contar. Você pode fazer dessas duas formas, ok? Lá vem a moto fazendo a propaganda de não sei o que de fruta, gente. É aqui na Coab. Depois vocês veem aí onde é, tá bom? Tá, gente? Então, vê só. Você pode colocar ou depois do último verbo, certo? Ou no início separado. Essa é a letra A. Você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D. Ok? Joia. Na página 43, que é a revisão, por isso que ele começa assim, ó, repasso. Ele tá te dando dicas aqui, tá? Ele te dá a dica. Ele começa com a primeira letra e ele quer saber a resposta. Ok? Joia. Está lá no primeira página, tá? Falando ainda do milho, tá? Joia. O segundo, ele te dá aqui os pronomes. A seguir você vai conhecer uma receita de sopa mexicana. E ele te dá os pronomes. Cada pronome, ele completa corretamente um espaço desse aqui. Ele quer que você complete corretamente. Feito? Esse terceiro aqui, ó, é semelhante ao que nós fizemos lá em cima. É semelhante a esse aqui, ó. Tá? Ele te dá a frase e ele quer que você substitua os elementos que se repetem por pronomes complementos. Vê que ele fala assim, ó. Retira los platos e leva los platos a la cocina. Eu tenho los platos aqui. Como é que fica essa frase utilizando os pronomes complementos? Né? Você só vai retirar o segundo, tá? Se liga nisso. O primeiro você sempre mantém. É mais fácil do que você imagina. Ó. Fazer aqui o A. A primeira frase eu sempre vou manter. Retira. Peraí. Agora sim. Retira los platos. Agora vamos para o segundo. E leva. Aí eu tenho los platos. Masculino plural. E vou colocar depois do verbo. Então significa que ele não vai ter espaço. Vai ter tudo junto. Leva-los. E aí, para ter uma entonação melhor, esse é aqui é acentuado, ó. Leva-los a la cocina. Simples desse jeito. Ok? E aí você vai fazer o B, o C e o D. Tá bom? Então, vê só.
nós tivemos as correções do exercício anterior e temos essas duas páginas aqui, 43 e 42, tá? 42 só a letra B, C e D, e a 43, aí sim, toda a página. Legal? Joia! Daqui a pouquinho eu estou chegando com a nossa aula de inglês. Vamos lá, pessoal! Estou aguardando para começar a nossa lista de presença. Bom dia!